Pronto, então mais uma vez boa tarde a todos. Quero agradecer uma vez mais à presença da doutora Iva por nos estar aqui a acompanhar hoje e esclarecer aqui as nossas dúvidas e poder-nos ajudar um bocadinho em relação ao processo quer das bolsas da DGES, quer às residências dos SAS. Costumamos ter algumas dúvidas, quer de estudantes, quer de futuros estudantes que ingressem no ensino superior e, portanto, a doutora Iva vem-nos aqui ajudar a esclarecer um bocadinho essas dúvidas. Boa tarde, doutora Iva, obrigada por ter vindo. Passo-lhe então a palavra, se quiser começar. Ok, obrigada, eu é que agradeço. É assim, vocês enviaram um conjunto de dúvidas, mas se calhar talvez eu pudesse fazer um conjunto, ou pelo menos responder por uma série agrupada por candidaturas, requisitos, bolsas, pagamentos, e não responder àquelas perguntas ad hoc, que estão um bocadinho, fazem as perguntas muito importantes e pertinentes, mas se calhar não têm muita ligação, se calhar começo a falar numa e depois cá ao fim volto a falar noutra, portanto se calhar seria melhor mesmo falar. Eu tentei juntar ou procurei responder a todas as questões, mas fiz uma apresentação que eu não sei se a Filipa pode partilhar, porque eu enviei para a Mariana, não sei se a Mariana disponibilizou à Filipa. Sim, eu enviei esses documentos à Filipa. Pronto. Uma das perguntas era, e é aquela que é quase fundamental, torna-se muito, é sempre atual e imperativa, não sou português não sou português, mas posso concorrer à bolsa de estudo. É assim, as bolsas são essencialmente para estudantes portugueses. De qualquer modo, há duas particularidades, que são cidadãos nacionais de Estados-membros da União Europeia que tenham autorização de residência permanente, ou então estudantes titulares de autorização de residência permanente de países terceiros. Ainda estudantes refugiados, apátridas ou provenientes de países com os quais tenhamos tratados, portanto, protocolos. Mais ou menos com o Brasil isto acontece, sendo que se um estudante vier com o estatuto de estudante internacional, não pode beneficiar de uma bolsa ainda que adquira a nacionalidade portuguesa, se ele entrou com o estatuto de estudante internacional. Portanto, aqui em relação aos requisitos é muito importante esta questão. Depois há algumas particularidades relativamente à lei das nacionalidades e da aquisição do estatuto de residência de longa duração ou estatuto de residência permanente em Portugal, que especifica alguns casos que são os agrupamentos familiares e ainda as situações, por exemplo, de familiares de cidadãos da União Europeia que ainda que não tenham autorização de residência permanente podem igualmente beneficiar da bolsa de estudo. Depois, relativamente aos prazos, é assim, a candidatura vai abrir já no dia 25 de junho, decorre até ao dia 30 de setembro. O aluno pode sempre concorrer depois desta data, sendo que tem 20 dias e durante 20 dias após a matrícula nunca é penalizado. Se ultrapassar estes 20 dias após a matrícula, o aluno é penalizado no número de meses em que submete a candidatura. Portanto, se ele só submeter a candidatura em novembro, só começa a beneficiar de bolsa no mês imediatamente a seguir à submissão da candidatura, ou seja, em dezembro, a não ser que tenha feito a matrícula 20 dias antes, e então isso ainda lhe permite fazer a candidatura e receber a bolsa na totalidade sem qualquer penalização. Depois, uma das perguntas também era se houve alteração em relação aos documentos solicitados. Os documentos solicitados, em especial no momento da candidatura, aquilo que nós temos de ter à nossa frente é o cartão de cidadão, onde nós vamos verificar e temos de inserir o NIF, o NIS, em especial o NIF e o NIS. E depois temos também de ter o IMI, onde temos o bem
que é habitação própria permanente, e temos de o identificar na candidatura. Não precisamos de elencar na candidatura, na parte do património imobiliário, todos os bens que temos, porque as finanças, através de um processo de interoperabilidade, consegue fazer a importação dos restantes bens desse agregado. Um outro documento que nós temos de ter à mão quando estamos a fazer a candidatura é também o NIB, porque é fundamental e não consegue gravar ou submeter sem inserir o valor, o NIB, o número de identificação bancária. O saldo das contas bancárias também é um documento que o aluno deve reunir, porque isto vai-lhe pedir sempre o montante disponível em contas a prazo, à ordem, fundos de investimento, outras aplicações bancárias, à data de 31 de dezembro de 2020. Portanto, o aluno deve saber quais são os montantes do mobiliário de todo o agregado. Estes são os rendimentos, estes são os documentos essenciais para avançar com uma candidatura, que temos de ter ali à mão. Obviamente, quando eu falo do cartão de cidadão, é do cartão de cidadão do candidato e todos os elementos constituem esse agregado. E depois, há 2 documentos que o sistema vai pedir, mas que é o próprio sistema que gere, para poder o aluno submeter a candidatura, que é a autorização tributária e a autorização da Segurança Social. Esses 2 documentos são documentos que é o próprio sistema, o BION, a plataforma da Direção-Geral do Ensino Superior, vai gerar, que é um termo de responsabilidade, em que o aluno declara que autoriza que a Direção-Geral possa consultar os dados com a Segurança Social e com as finanças. As candidaturas são feitas sempre online, portanto, na página, na plataforma da Direção-Geral do Ensino Superior. Para isso o aluno tem de obter umas credenciais de acesso. Para os alunos que já têm bolsa este ano, também me foi feita uma pergunta que era: os alunos que já beneficiam de bolsa este ano necessitam de fazer a candidatura no próximo ano? Sim, é todo um processo mais simplificado, mas precisam de entrar na plataforma e fazer renovação de candidatura clicando no ícone de 2021/2022, portanto o ano letivo, e prosseguir a candidatura e submetê-la com sucesso. Portanto, apesar da simplificação de todo o processo, há necessidade de fazer renovação de candidatura. Para os alunos que já têm bolsa de estudo, eles efetuam a candidatura com as credenciais que já têm. Para os alunos que vão fazer a candidatura de primeira vez, primeiro ano, eles fazem a candidatura a apoios sociais em simultâneo com a candidatura de acesso ao ensino superior. Portanto, há 3 momentos, de acordo com as 3 fases que eles têm disponíveis para fazer a candidatura ao ensino superior. Fim desse período, o aluno pode sempre pedir também a atribuição de credenciais através dos nossos serviços. Mas, regra geral, quando ele está a fazer a candidatura, é aí que ele deve sinalizar que necessita de apoios sociais. E há uma pergunta que lhe é feita que diz exatamente: solicita apoios sociais? Ele diz que sim, e vai receber num espaço de 48 horas as credenciais para poder fazer a candidatura. As credenciais não são as mesmas que ele faz para o acesso, são credenciais concedidas para atribuição, para fazer a candidatura à bolsa de estudo. Em especial é isto. Depois havia também uma pergunta que era em relação ao tempo de resposta. É assim, a análise dos pedidos é sempre da responsabilidade dos serviços da ação social.
sendo que os serviços de ação social estão muito dependentes de variáveis, como seja a informação académica, a informação tributária e a informação da segurança social. Nós só conseguimos analisar quando tivermos estes elementos todos. Mesmo que seja uma atribuição automática, é preciso que os rendimentos, em especial para os alunos de primeira vez, que os rendimentos entrem, digamos assim, para os alunos que já têm bolsa do ano anterior e que essas bolsas foram atribuídas por um processo também de contratualização, que têm rendimentos que foram todos importados através da Segurança Social e através da DGITA, da Autoridade Tributária. Essas bolsas são processadas com o valor da bolsa do ano anterior. Mas para todos os outros alunos que não têm bolsa calculada ou que não tiveram bolsa calculada, há estas 3 variáveis que é necessário preencher. Ainda assim, os alunos que tiveram bolsa do ano anterior, não lhes é imediatamente atribuída a bolsa se não tiverem preenchido a informação académica, que não é da responsabilidade nem minha, nem vossa, alunos. São os serviços académicos que facultam essa informação, está bem? E só depois de preenchida essa informação académica, que é importada um ficheiro em Excel com essa informação, ainda não estamos a fazer uso do web service para a parte da informação académica, portanto é tudo através de ficheiros, é que esses alunos também poderão ter a tal bolsa contratualizada ou a bolsa automática. Depois havia, aqui em relação ao tempo de resposta, ainda fiz aqui um trabalho de recolha que foi perceber o tempo médio que decorre, por exemplo, entre a submissão e a decisão. E temos aqui um dado interessante, e isto também tem a ver com a interoperabilidade e com estes mecanismos de agilização do processo e cada vez menos papel, ou pelo menos os processos mais simplificados, em que não há necessidade de pedir aos alunos tantos documentos, como é o caso das cadernetas prediais, porque a informação é praticamente enviada toda pela autoridade tributária, e nós temos que em 2018, 2019, o tempo médio entre o período de submissão e a resposta dada pelos serviços eram de 40 dias, e na candidatura 2020-2021 o tempo médio é de 17 dias. É uma diferença abismal, de 40 para 17 dias. Portanto, isto muito pela simplificação dos processos de análise, ainda que com todo o rigor e com um processo de fiscalização e auditoria posteriormente, que muitas das vezes também envolve algumas situações que criam aqui alguma dificuldade com os alunos, porque começaram a receber bolsa e depois vão receber um bocadinho menos em resultado da auditoria que foi feita, ou alunos que até perdem a bolsa porque não se encontram matriculados e estavam a receber e cancelaram a sua matrícula. Portanto, há aqui algumas situações. Eu também estive a ver o que é que se passava relativamente à FCT e houve 18 situações. Que ou alunos que cancelaram a matrícula e que não avisaram, que desistiram do curso e que não avisaram, ou alunos que começaram a receber a bolsa por serem alunos de primeiro ano, que isso está previsto, a atribuição de bolsa para os alunos de primeiro ano que beneficiavam do primeiro escalão, da abono de família. Esses alunos começaram a receber uma bolsa e depois foram notificados para juntar documentos à candidatura e explicar a situação, e eles não entregaram a documentação, deixaram o processo incompleto, portanto ficou a instrução incompleta e os alunos tiveram de ser notificados para repor as quantias que receberam indevidamente. Ou então estudantes que, por exemplo, não vieram os dados não foram na totalidade importados e por isso não
não tínhamos os elementos todos disponíveis para o cálculo da bolsa. Portanto, isto está previsto na lei, logo que haja disponibilidade da parte dos serviços, podermos fazer uma auditoria a pelo menos 25% dos processos, e nós isso fizemos. E desses 700 e tal bolseiros da SCT, 18 foram identificados e notificados para repor parte da bolsa ou a bolsa na totalidade. Portanto, aconteceu isso. Depois também havia uma pergunta que era relativamente ao resultado da candidatura, se eu estiver insatisfeito, se posso reclamar. Sim, posso reclamar, é a questão da oposição e reclamação. Há um momento que o aluno recebe um resultado que é um resultado provisório. Durante esse período, é o período que decorre, que se chama audiência de interessados. O aluno pode fazer oposição ao resultado e acrescentar documentos ou justificar a insatisfação. Pode haver, efetivamente, até algum erro, e o aluno deve verificar se, para o cálculo da bolsa, foram considerados os rendimentos que constam em sede de IRS e outros que foram importados, se correspondem efetivamente ao agregado familiar. Poderá, por exemplo, haver uma duplicação de rendimentos porque o IRS foi importado e o aluno indevidamente também escreveu os rendimentos que constavam no IRS. Nós alertamos que se os alunos têm um IRS eletrónico, esses rendimentos não devem ser considerados em outros rendimentos, não devem ser inseridos manualmente, porque esse rendimento é importado. Às vezes acontece que se duplicam rendimentos, portanto o aluno deve verificar se o cálculo teve em conta a sua situação socioeconómica. Por outro lado, não havendo oposição, a decisão torna-se definitiva e é proferida num prazo mais ou menos de 5 dias úteis. Findo esse prazo, ainda pode fazer uma reclamação, ou recurso hierárquico, ou ainda recurso judicial. Nunca tivemos essas situações, nem de recurso hierárquico, nem de judicial. Conseguimos sempre tratar as situações através da fase de audiência de interessados ou através da reclamação dirigida à administradora dos serviços da ação social. Depois, outra questão que colocavam era quais são os rendimentos a considerar, uma vez que é um ano tão atípico, porque os rendimentos a considerar, por exemplo, nesta candidatura que estamos, de 2021, os rendimentos a considerar eram o IRS 2000, eram os rendimentos do ano de 2019, e no próximo ano os rendimentos a considerar é o IRS do ano de 2020. Há situações que não correspondem ou que não são exatamente aquelas que o IRS espelha no momento da candidatura. O aluno pode sempre pedir, já antes do Covid, essa situação estava prevista e nós podíamos fazer uma atualização de rendimentos. Neste momento a situação está toda muito tipificada e pode ser considerada exatamente situações de desemprego ou de layoff ou tudo aquilo que o demonstrar a situação económica do agregado familiar. Portanto, há sempre essa possibilidade de tratar ao momento atual. Depois outra pergunta que faziam era em relação ao pagamento da bolsa de estudo, se ela era paga na totalidade, de uma só vez. Não, a bolsa de estudo, se o aluno fizer a candidatura no início do ano letivo, ela é paga mensalmente e todos os meses. Obviamente, se uma bolsa for só analisada no mês de novembro, recebe com efeitos a outubro, mas depois a partir daí recebe mensalmente até ao mês de junho. É feita, portanto, por prestações. Outra coisa que me perguntavam era se o valor da bolsa iria diminuir ou se iria haver menos bolsas.
Eu diria que não, que isto é tudo muito igual, até porque os valores de referência que nós temos para este ano não vão mexer rigorosamente nada, porque o elemento que está aqui por base para definição de elegibilidade, de definição do montante, dos complementos, é o IAS, e o IAS manteve-se exatamente no montante do ano anterior. Portanto, nós vamos ter praticamente os mesmos valores, sendo que o orçamento de 2020 também prevê, e a lei do, como é que se chama? Não, a lei da estabilização, como é que eles mandam? Sim, estabelece medidas, a lei do Programa de Estabilização Económica e Social também estabelece algumas medidas relativamente ao ensino superior, que diz exatamente que o valor da propina se mantém para este ano, ou seja, mantemos também os 697 propina. Isto cria-nos aqui algum embaraço, em especial para os estudantes que são de mestrado, não de mestrado integrado, porque pagam exatamente a mesma propina que os de licenciatura. Mas os alunos de segundo ciclo ficam cada vez mais prejudicados, porque uma das perguntas que me faziam também era em relação aos alunos de segundo ciclo, se o valor da propina influenciava o valor da bolsa. E o que determina o valor da bolsa é exatamente o valor da propina de primeiro ciclo, e não o valor da propina do mestrado. Portanto, o aluno acaba por esta redução da propina para os alunos de primeiro ciclo não é favorável para os alunos de mestrado. Penso que está a ser feito um esforço na Universidade Nova de Lisboa, e isto já é uma situação mais ao nível dos senhores diretores das unidades orgânicas, mas há um grupo de trabalho que envolve 3 unidades orgânicas que estão a fazer um levantamento das propinas, do valor das propinas dos cursos de mestrado. E há uma preocupação muito grande por ajudar quem não pode pagar essas propinas tão elevadas. E nós também estamos a trabalhar num programa que é ao nível do Fundo de Apoio Social, no âmbito da Geração Nova, que é um programa de angariação de fundos para atribuição de bolsas pelos serviços de ação social, que não contemplam para os alunos que não beneficiam de bolsa da DGES. Portanto, pode ser que haja alguma resposta para esses estudantes que têm bolsa, que não beneficiam de bolsa, ou que têm uma bolsa bastante baixa e que não suportam essa propina. Mas isso, pronto, está em análise, está em estudo, e como vos digo, é um grupo que envolve 3 unidades orgânicas e que estão a fazer esse trabalho. Vamos aguardar até ao final do ano que haja algumas conclusões sobre isto, porque isto é bastante penalizante para os alunos de mestrado. Depois, eu penso que em relação às bolsas, acho que já falamos aqui um bocadinho sobre isto. Há aqui algumas dúvidas relativamente ao ano passado que eu penso que se vão manter, mas que o despacho do ano anterior, saído em agosto, e dizia exatamente ano letivo 2020-2021. Pensamos que deverá haver alguma orientação para a candidatura deste ano letivo 2021-2022, designadamente sobre a questão do aproveitamento. Sabem que o aproveitamento o ano passado foi protegido em resultado da situação pandémica que vivemos e continuamos, não é? E que estamos a viver, e que os alunos foram afetados porque acabaram por estar num regime misto de aulas, tanto presencial como online, e isso se calhar compromete também um bocadinho o desempenho académico dos alunos.
e não só, pronto, porque quando se pensa em tirar um curso, a gente pensa sempre num outro modelo que é o presencial. Portanto, alguns alunos nem têm tantas condições para estar em casa a estudar, têm mais condições e desejam estar presencial. E, portanto, eu penso que o aproveitamento deve ser acautelado também relativamente a este ano, ou seja, aos alunos que não puderam fazer alguns créditos em resultado de uma situação académica da própria faculdade, devem ser protegidos pelo facto do aluno se inscrever a 60 e só realizou 20, mas se ele 10 não os pôde fazer porque não os podia fazer mesmo, temos aqui de corrigir o número de créditos em que estava inscrito, mas essa situação só estava prevista para o ano letivo 2021, esperemos que seja acautelada também para 21-22, porque é necessário ter 36 ECTS para se ter direito à bolsa de estudo. Portanto, o ano passado o que a Direção-Geral previu foi que mesmo o aluno que tinha feito só 30 ECTS podia beneficiar de bolsa de estudo e, portanto, tiveram bolsa de estudo esses estudantes. Vamos ver. Por outro lado, há ainda uma situação que o ano passado também estava prevista e que não temos nenhuma informação relativamente a este ano, que era os alunos poderem beneficiar em julho, agosto e setembro, até ao máximo de 3 meses, julho, agosto e setembro, sim, até ao máximo de 3 meses, de uma bolsa para frequência de estágios ou outras situações académicas que estivessem a realizar. Não sabemos este ano se isso se mantém. Não tivemos muita adesão o ano passado, talvez tenhamos este ano. Uma dúvida que nos colocam também, foi colocada por vocês e também por muitos outros alunos, é a questão de as teses, ou as entregas das dissertações ou a realização de estágios terem sido alargadas, ou seja, o prazo de entrega ter sido prorrogado, portanto os alunos não estão inscritos, os alunos não estão a pagar propinas, mas a outra parte não está acautelada pela Direção-Geral, que é o poderem beneficiar de uma bolsa de prolongamento, ainda que não estejam inscritos, porque obriga a estar inscrito. Portanto, gostaria que esta situação também fosse acautelada, mas já o ano passado não foi, e o que aconteceu foi que muitos alunos acabaram por se inscrever no primeiro semestre e pagaram propina, a propina mínima, para poderem beneficiar de bolsa e poderem pagar o alojamento como alunos bolseiros, que é uma diferença bastante significativa de estar a pagar quarto com complemento, ou quarto ou residência com complemento ou sem complemento, é muito diferente. Por isso alguns alunos acabaram por pedir autorização aos serviços académicos ou ao senhor diretor e fizeram a inscrição no primeiro semestre. Esta é a única solução que nós encontramos para poder atribuir a bolsa para um prolongamento, para um primeiro semestre, está bem? Depois havia outras preocupações relativamente ao alojamento. É assim, relativamente ao alojamento, o alojamento é feito, a candidatura é feita em simultâneo com a candidatura para a bolsa de estudo. Na aplicação da Direção-Geral do Ensino Superior. O aluno faz o pedido. Para fazer o pedido de alojamento, aquilo é muito intuitivo, é preciso dizer que tem uma morada diferente da do agregado familiar, para depois ele ser denominado de estudante deslocado, indicar uma morada e poder solicitar residência. Se ele disser que não tem uma morada diferente do agregado, logo não se abre a possibilidade de ele fazer o pedido para residência. Os estudantes que vão para a residência são prioritariamente bolseiros. Aliás, o ano passado
nós tínhamos a residência com uma capacidade de 460 camas, sendo que 50% era para bolseiros, ou 60% para bolseiros e 40% para programas de mobilidade internacional. O ano passado, por causa desta situação do Covid e por despacho do Sr. Reitor, não foram atribuídas vagas aos Erasmus, foram atribuídas essencialmente vagas a todos os estudantes bolseiros ou algum aluno com uma situação também difícil em termos económicos, mas que teria perdido a bolsa por pouquinhos, por um valor residual, digamos assim, uma captação muito baixinha. E então só mesmo esses alunos é que ficaram alojados, porque nós tivemos de transformar os quartos duplos em quartos em ocupação individual. O que é que aconteceu? Nós tivemos uma quebra de 143 camas, em vez de termos 460, tivemos 317 camas disponíveis. RAS, que normalmente tem uma ocupação de 180, só podemos selecionar 122 alunos. A residência Fraúcho da Silva, que normalmente tem uma capacidade de 210, ficou com 146 camas, e a residência do Lumiar, que tem 70 camas, ficou com 49. Para este ano, pensávamos que a situação se melhorasse, iríamos voltar ao normal. Não, acontece que a situação não está a melhorar assim tanto, portanto vamos manter esta situação pelo menos no primeiro semestre, ou seja, não vamos ter ocupação, não vamos ter estudantes, Erasmus. Vamos privilegiar também que numa situação destas são os alunos de primeiro ano, os alunos que mais dificuldade, já numa situação normal, são os alunos que mais dificuldades têm numa integração. Portanto, com a pandemia, nós temos de agarrar e fixar esses alunos, portanto vamos tentar dar complementos aos alunos mais antigos para ficarem em quartos lá fora e receber os alunos de primeira vez, primeiro ano, sendo que um aluno, para beneficiar de complemento de bolsa e estar num quarto lá fora, tem de fazer uma candidatura à residência. Ele só pode beneficiar desse complemento se nós indicarmos e publicarmos que o aluno não tem direito a alojamento em residência universitária. E aí sim, o aluno pode beneficiar de um complemento de 50% do IAS, que pode ir desde 219 a 283 euros por mês, o que é bastante bom. Para a zona de Almada são 266 ou 67 euros e para a zona de Lisboa são 283. É um valor que já ajuda, porque isto anteriormente, o complemento em 2018-2019 era de cerca de 120 e poucos euros, portanto este ano subiu bastante, 285 euros para Lisboa, Cascais e Oeiras, 263 euros para Porto, Almada, Amadora, Odivelas, Matosinhos e pronto, e outros valores diferenciados para Funchal, Aveiro, Coimbra, de acordo também com o nível económico de cada região. Isso tem a ver também com esse índice e é feita uma majoração do complemento de acordo com a taxa de inflação desses concelhos. Pronto, isto é bastante importante. Eu acho que aqui o Governo fez também um esforço muito grande para apoiar estes estudantes bolseiros alojados fora das residências, apesar de no ano anterior até ter feito alguns protocolos com estruturas como pousadas da juventude, alojamento local, hotéis, enfim, várias estruturas, sendo que acho que não houve assim tanta adesão, porque também os alunos regressaram a casa. Muitos dos alunos acabaram por ficar naquele regime de
ir a casa e vir aqui e pagar apenas ou ficar em casa dos amigos, ou pagar diretamente uma pousada da juventude e, portanto, não alugaram assim tantos quartos. Temos ainda complementos atribuídos de estudantes que estão alojados em quartos particulares, mas não é um número assim tão significativo, são menos de 100. Pronto, o que é que me diga? Pronto, é verdade, em relação a isto, alguns alunos também ficam muito preocupados sobre as medidas que nós temos implementadas para salvaguardarmos ou, digamos, protegermos os residentes. E em relação às residências, para já nós, no âmbito do Covid Out, tivemos o selo de certificação do Instituto da Qualidade e Soldadura, que nos atribuiu exatamente esse selo porque cumprimos com as regras que estavam estabelecidas e entregamos um plano de contingência bastante bem feito, que deu garantias para que garantíssemos a segurança, digamos assim, a todos os alunos residentes. Portanto, e foram definidas algumas regras para os espaços comuns, para os quartos e para o acesso no geral às residências, para as cozinhas e para os WCs, como podem ver por esse documento. E a situação não correu mal, foi uma experiência que eu diria que contamos com alunos muito responsáveis, tivemos três ou quatro casos de pessoas infectadas, mas que não transmitiram, que fizeram o seu isolamento, que foram apoiados dentro das nossas condições nas próprias residências, ficaram em quartos próprios para isso, foram-lhes asseguradas as refeições e ao longo do ano algum aluno que saiu e entrou por períodos, pronto, que consideramos críticos, fizeram também isolamento e nós garantimos essas refeições durante esse período. Portanto, a situação, penso que se correr como este ano, é um sucesso, apesar de termos casos identificados, foi um número tão pouco relevante que eu digo que tivemos alunos muito, muito responsáveis e colaborantes. Pronto, já tinha falado também no complemento de estudantes deslocados para os alunos que estão a viver fora das residências, mas os alunos que estão também na residência têm um complemento acrescido ao valor da bolsa para fazer o pagamento da residência universitária, que é um valor de 76,79. É um valor baixíssimo, mas também que é dado ao aluno, para o aluno pagar aos serviços. Essencialmente é isto que eu vos queria dizer relativamente ao alojamento. Algumas situações custam a aceitar, como é a não partilha de quarto, a não partilha de utensílios nas casas de banho e nas cozinhas, a interdição às visitas nas residências, até mesmo para como salas de estudo, não estão a ser partilhadas ou utilizadas por alunos fora da residência. Portanto, estão aqui algumas limitações, mas que são limitações no sentido de conseguirmos também que as coisas corram bem, está bem? Outra questão que nos colocavam era se um aluno bolseiro podia ir para Erasmus, podia beneficiar de bolsa indo para Erasmus. Sim, um aluno bolseiro pode manter a bolsa dos SAS, manter a bolsa, aliás, ele só pode beneficiar do complemento Erasmus se for bolseiro Erasmus e tiver bolsa dos SAS. Portanto, ele mantém a bolsa dos SAS, a bolsa Erasmus
e um complemento acrescido à bolsa dos chás por ser bolseiro Erasmus. Portanto, o aluno pode fazer Erasmus. Outra questão que nos colocavam, este complemento varia entre 100 ou 150 euros, consoante o valor da bolsa do aluno. Outra questão que nos colocavam era sobre a cotitularidade das contas bancárias, que não movimenta a conta, não contribui para a constituição do património, não usufruo do mesmo, apenas tenho o meu nome lá, certo? Portanto, se fizer prova de que o meu nome apenas existe por uma questão de nós não consideramos esse património que tiver, ou um familiar do aluno que tiver em conta, juntamente com o avô, com muito dinheiro, se ele não fizer usar que não usufrui do mesmo, nós não consideramos, esse valor não é considerado como património imobiliário para cálculo dos rendimentos. Portanto, isso é uma orientação para a análise da condição de recursos para a segurança social. Este também é um requisito, portanto, isto assim padronizar, digamos assim, social para estudantes do ensino superior. Isto foi um documento que saiu em 15 de julho do ano passado e que foi para os tais estágios que decorreram no verão do ano passado e que eu espero que haja alguma coisa também para este ano. Não, 2020 na candidatura do ano 19-20, agora para 2021, que é o ano que estamos a terminar, vamos aguardar por informações de se há alguma possibilidade dos alunos serem apoiados, que estejam a fazer estágios ou ações de formação diversas, mas que são passíveis de acreditação em ciclos de estudos. Portanto, pronto, ainda outras alterações que aconteceram neste ano. Foi a bolsa mínima ser igual a 125% da propina, ou seja, não era igual ao valor da propina efetivamente paga, senão iria haver uma baixa de valor de bolsa, não é? Não foi os 697 euros que pagam foi de 16 para 18, distribuição automática das bolsas do escalão 1 do abono de família, a atribuição aos estudantes que já frequentavam um ciclo de estudos anterior e que beneficiavam da bolsa considerando os rendimentos de 2020 ou dos últimos 12 meses. Eu estou aqui a resumir as ano. Assim como a parte do aproveitamento, que já falamos, a parte do alojamento temporário para os estudantes duplamente deslocados, que é estarem deslocados da sua região e ainda poderem estar deslocados da sua IES para fazerem um estágio, portanto são duplamente deslocados e poderem beneficiar também desse complemento.
e a lei do orçamento para 2021. Pronto, com implicações diretas no cálculo da bolsa para o próximo ano letivo, é exatamente a fixação do valor mínimo da propina nos 697 euros, portanto igual a este ano, a prorrogação do prazo para entrega e apresentação de teses ou dissertações, em especial são estes dois que são mais importantes para o cálculo na parte dos apoios sociais. Depois é a obrigatoriedade de garantir aos estudantes do ensino superior, em especial aos estudantes de médicas e que estão em laboratório, os equipamentos de proteção individual e no geral nas faculdades os desinfetantes e tudo aquilo que foi uma panóplia de instrumentos, digamos assim, para garantir a segurança de cada um de nós. Pronto, são essencialmente estas as questões mais pertinentes e que vocês colocaram no documento que me enviaram. Eu tinha ainda aqui mais umas soltas que também fizeram os alunos, mas que algumas já fui respondendo, que é: devo candidatar mesmo sendo já bolseiro? Sim, deve fazer renovação da bolsa, apesar de ser um processo mais simplificado. Se o simulador da bolsa der negativo, devo candidatar-me? Eu diria que sim, não custa. Não envolve custos adicionais de entregar documentos que custem dinheiro, portanto acho que vale a pena esgotar todas as possibilidades. Estamos cá nós para analisar e verificar se é uma situação ou não para a atribuição de bolsa de estudo, mas acho que sim, que se devem esgotar sempre todas as possibilidades. Em caso de dúvidas, quem é que devo contactar, se a DGES ou o SAS Nova? Sempre a instituição, o SAS Nova. A DGES só numa fase inicial em que o aluno ainda não é da IES. A partir do momento em que o aluno é da IES, o aluno tem de pedir apoio aos serviços de ação social da IES. Os alunos, quando estão a fazer a candidatura, os que são de primeira vez, têm alguma dificuldade porque não sabem de que instituição são. Normalmente eles procuram aquela instituição que é a sua primeira opção e nós damos sempre resposta àqueles alunos que em princípio ainda não são nossos, mas que eu costumo dizer não são de ninguém, são ainda da Direção-Geral, mas que é muito difícil fazer o atendimento, a DGES fazer o atendimento no geral e, portanto, nós fazemos sempre essa colaboração, essa parceria de ajudar os alunos que estão a fazer as candidaturas. Já agora, relativamente a o trabalho de verão é considerado como rendimento na candidatura? É uma das perguntas soltas também que era feita. Eu digo sim, desde que declarado em sede de IRS, ou mesmo que não seja declarado em sede de IRS, se para efeitos fiscais foi declarado, embora não tenha feito IRS, ele consta lá na autoridade tributária, ainda que não tenha sido obrigado porque não ganhou entre os 4 ou 6 mil euros por ano, ele está lá, ele existe, portanto ele vai ser transportado, se o declarou, vai ser transportado, vai ser importado para a candidatura, mas isto só produz efeitos na candidatura do ano seguinte, ou seja, um aluno que esteja a trabalhar nas férias no verão deste ano, só produz efeitos na candidatura do próximo ano. Quem trabalhou no verão do ano anterior já produz efeitos este ano. Se for um valor muito pouco significativo, quase certeza que isso também não altera o valor da bolsa, mas sim, esse rendimento produz efeitos na candidatura, só que é sempre na candidatura do ano seguinte. Pronto, a outra questão que também já aqui falamos era se podem beneficiar de bolsa os estudantes não inscritos com prorrogação de prazos para defesa de teses, dissertações ou realização de estágios. Não podem beneficiar de bolsa. Para já, nada, como vos disse no início, esta situação teve outros desenvolvimentos, que foi alguns alunos perceberem
que ficavam mais confortáveis fazendo a inscrição, apesar da faculdade, da unidade orgânica, lhe ter dado a possibilidade de ele fazer a entrega até novembro ou até dezembro, mas a maior parte dos alunos acabaram, a maior parte não diria, mas uma grande parte dos alunos acabou por concorrer para um semestre para poder acautelar a atribuição, o benefício, a atribuição da bolsa de estudo. Pronto, foi essencialmente isto que eu vim para vos falar aqui hoje. Não sei se têm mais alguma questão que queiram colocar, ou a Beatriz, ou o Bernardo, ou mesmo a Filipa. Por acaso, aqui em relação a... Não sei se me consegue ouvir. Se eu conseguir e puder responder, eu respondo. Está-me a conseguir ouvir? Senão, olha, apesar de termos pouca adesão neste bocadinho, já temos cá mais alunos, já temos a Ana, a Mariana. Não sei se me consegue ouvir. Sim, senhora. Ok, estava ali com alguma dificuldade. À vontade, se a Filipa ainda tiver disponibilidade e se quiserem fazer alguma questão, tudo bem. Sim, sim. Eu por acaso tinha uma questão, há bocado referiu que deviam primeiro falar com... Desculpe, espera aí só um bocadinho. Consegue-me ouvir? Sim. Já me está a ouvir? Sim, Filipa? sim. Estou a ouvir. Mas eu não estou a ouvi-la. Por acaso não sei se outras pessoas conseguem me ouvir ou se... Nós conseguimos, sim. Ok. Doutora Iva... Filipa, não estou a ouvi-la. Não me consegue ouvir. Não está a conseguir ouvir, doutora Iva. Por acaso não sei o que é que poderá ser sem ser o som do computador. Ouve-me assim? Eu consigo ouvi-la, consegue-me ouvir? Filipa? Não. Não me consegue ouvir? Pois. O que é que foi que aconteceu? Sinceramente não sei. Não sei o que é que foi. Não sei o que é que aconteceu. Ora, que coisa. Realmente foi estranho. Para finalizar. O que eu ia perguntar há pouco. Agora já me consegue ouvir, não é? Sim. Já, muito bem. O que eu ia perguntar há pouco é como referiu que primeiro deviam os bolseiros ou candidatos a bolseiros deviam contactar o estágio novo em vez de GES. Esse contacto, qual é que seria esse contacto? Está disponível no site? Temos um e-mail que é um canal, o melhor canal neste momento será mesmo o e-mail institucional, que é bolsas@unl.pt. E depois temos também o contacto telefónico que também está disponível no site. E sempre marcação prévia quando for necessário contacto presencial. Obviamente que tenho muitos alunos ao longo do dia a chegarem sem marcação prévia, mas também como não se encontram cá vários alunos, é o segurança que me está a fazer esta gestão. Se encontrarem dois lá embaixo, não sobem os dois alunos, mas preferencialmente com marcação prévia. Mas quando isso não acontece, eu não me recuso a receber alunos, nem as colegas, desde que se não encontrem aqui mais que um ou dois alunos. Temos 2 salas e isso é possível fazê-lo. Mas sim, devem privilegiar sempre o contacto connosco, SAS. Só mesmo numa situação de litígio é que se avança para a DGES. Porque mesmo para questões de tirar dúvidas, a DGES é sempre muito mais difícil o contacto, porque a DGES tem várias instituições, tem os estudantes das instituições particulares que não têm serviços de ação social e é muito mais difícil para eles fazer estes atendimentos que nós fazemos. Portanto, claro. Está bem? Perguntava então se aqui alguém tem alguma questão ainda sobre o assunto das bolsas ou das residências.
que tenha ficado por tirar. Entretanto, queria agradecer à doutora Iva pela disponibilidade, por estar aqui connosco a explicar tudo, mais um ano, mais um semestre, e agradecer também por ter preparado todas as perguntas que lhe enviámos, nem foi preciso fazer as perguntas, que já trazia as respostas todas. Muito obrigado por isso também. Pronto, enviei-vos também um documento que faz um bocadinho a caracterização dos bolseiros da nova, digamos assim. E, de facto, é óbvio que são as duas faculdades maiores, a Faculdade de Ciências e Tecnologia e a Faculdade das Humanas, as que têm maior número de bolseiros, logo seguida das médicas e depois de Economia, e depois o Direito, IMS e as pequeninas. Verificamos também que na FCT há mais meninos do que meninas. Há alguns dados importantes. Também verificamos, por exemplo, que a Bolsa Média é diferenciada de regiões para regiões, e portanto temos a região da Madeira e dos Açores e depois a região do interior norte e do Alentejo, onde as bolsas são também mais altas. Não sei se quer que eu partilhe essa informação, que eu acho que também me enviou esse documento. Sim, enviei esse documento. Verificamos ainda, em relação aos candidatos a bolsas, não houve assim um aumento tão significativo no número de alunos candidatos, nem mesmo em relação às bolsas concedidas, não foi assim um número tão... Sim, é isso mesmo. Bolseiros, os candidatos e os bolseiros. Esta é a evolução dos candidatos e bolseiros de segundo ciclo. E isto eu fiz muito recentemente para esse grupo de trabalho, para verificar por ano letivo, e acho que até fiz mais tarde por faculdades. Por acaso não vos enviei a que é por faculdades, que é o total de candidatos de segundo ciclo e o total de bolseiros de segundo ciclo. Fiz por ano letivo e fiz por faculdades. E pronto. O outro documento era este, não sei se... Não, este é o valor de referência, que é um documento por ano letivo que mostra a evolução dos valores de referência para o cálculo de bolsa, e se pudermos ver 2021 e agora aqui nesta tabela última 21-22, o valor do cálculo para a bolsa de estudo é exatamente o mesmo de 2020-2021. Depois havia outro que é um que diz apoios sociais, caracterização dos bolseiros. É um que tem mais folhas. Vamos ver se eu consigo encontrar aqui. Pois. Como é que seria o nome do documento? Apoios sociais, caracterização dos bolseiros. Ok, está aqui. Só um segundo. Pronto. É este aqui, certo? Sim, é este. Aí, pronto, isso foi para apresentar também no Conselho de Estudantes, a caracterização e a evolução dos apoios sociais, os encargos com bolsas de estudo. É assim, nós se olharmos aqui para os valores, vemos que em 2018 tínhamos muito mais encargo, ou seja, gastamos mais do que em 2019, 2020. Mas teríamos também mais bolsas concedidas, mas mesmo assim a diferença não é assim tão significativa. Depois, em relação ao preço do alojamento, a alimentação também que não aumentou, as refeições sociais têm uma quebra significativa, se vocês verificarem na parte das refeições sociais, o que nós tínhamos, e depois o ano passado, e ainda no presente ano letivo. Isto porque as cantinas estiveram fechadas, porque as cantinas estiveram abertas, mas muitos alunos não estiveram cá. E por isso temos esta quebra de número de refeições, que se verifica também na quebra da receita. Depois tenho aí também um quadrozinho sobre as consultas de saúde, tanto de psicologia, como psiquiatria, como nutrição. O 2020-2021, isto era a data de maio, portanto ainda não está o ano concluído. Tivemos muita procura, uma procura bastante crescente na área da psiquiatria e da psicologia.
Temos a plataforma de Bridge, que está neste momento também a dar uma resposta complementar ao atendimento psicológico, que a marcação pode ser feita online e tem praticamente entre as 14 e as 18 uma pessoa que está a fazer atendimento. Através do chat, o aluno coloca as questões, se for uma situação que a colega que está de serviço possa dar resposta, fale-no de imediato, se não encaminha para uma técnica, para uma psicóloga ou da IDFCT ou da FCSH, para aquela que estiver responsável por essa faculdade. Ou se o aluno não quiser ser atendido por a técnica da faculdade, pode ser atendido aqui nos serviços da ação social. É uma questão de explicar. Agora mostrava aqui, este é o site, certo? É esse mesmo o site de Bridge. Não está assim com tanta adesão como esperávamos, mas pronto, eu acho que está muito bem feito e que vamos conseguindo. Os psicólogos têm feito um trabalho muito grande, eu penso que elas estão até a fazer contactos diretamente com cada AE para poderem reunir e apresentar a plataforma para melhor divulgação, porque nós temos feito um esforço para a divulgação, mas se calhar ainda não é assim tão procurada quanto achávamos que deveria ser, ou pelo menos que tivesse. Ela está muito gira. Era só assim para terem uma visão geral. E pronto, e tem a possibilidade de falar diretamente através do chat com a técnica. Desculpem. Não há problema. Por acaso até era uma senhora psicóloga, mas já lhe ligo. Pronto, depois vem o número de candidatos inscritos e o número de alunos de candidaturas, bolseiros e a percentagem de estudantes, de bolseiros por faculdades, portanto 16 é FCT, 11 e depois logo Direito. Pronto. Depois os estados das candidaturas praticamente está encerrada. Quando fiz isto em maio ainda havia 5 candidaturas em aguardo de dados, mas a situação está praticamente toda tratada. A maior parte dos alunos que foram indeferidos, os motivos foram por rendimentos superiores àquilo que está estabelecido por lei, logo seguido da instrução incompleta, que isso ainda me custa imenso, porque é que os alunos não entregam as coisas que lhes são solicitadas, às vezes é por desleixo, fazem a candidatura e depois, ou não sei, porque isto não é assim tão difícil e não se pede tanta documentação que obriga o aluno a este desleixo, a este desinteresse, porque isto é uma manifestação de desinteresse. Não sei, fico muito preocupada com estes números de instrução incompleta. Logo de seguida, sem aproveitamento, pronto, que mesmo assim não é muito este ano. Nós já tivemos situações de ultrapassar mais de 100 candidaturas indeferidas por falta de aproveitamento, maioritariamente da FCT, era também a faculdade que tinha mais casos de falta de aproveitamento, mas este ano temos até poucas candidaturas identificadas. 68 é muito pouco relativamente aos 598 motivos de indeferimento, não é? Uhum. Depois, relativamente aos bolseiros, são maioritariamente de primeiro ciclo, logo seguidos de mestrado integrado e depois de segundo ciclo. Por género são as meninas, sendo que a Faculdade de Ciências e Tecnologia é a que tem maior número de rapazes. Tudo o resto praticamente estamos sempre a ganhar, nós mulheres. Depois bolseiros por origem geográfica, temos mais Lisboa e Val do Tejo, logo a seguir o Centro e o Alentejo.
sendo que a FCT maioritariamente Lisboa e Val do Tejo, seguido do Alentejo e depois do Centro. Depois, por nacionalidades, maioritariamente portuguesa, obviamente, 98% praticamente portuguesa, e os restantes são situações de alunos com autorização de residência permanente ou de longa duração, ou familiares cidadãos da União Europeia. Tudo o resto não podem mesmo ter bolsa. Bolseiros com bolsa excepcional, por falta de aproveitamento temos 17, sendo que 10 são logo ali na FCT, foi a faculdade que teve mais alunos com bolsa atribuída excepcionalmente. Depois, nas institucionalizados, são aqueles alunos que estão ligados a uma instituição, ou seja, não têm família de origem, são os chamados alunos institucionalizados. E refugiados políticos, que temos neste caso uma menina. Bolseiros com complementos, 211 alunos alojados, 71 alojados fora da residência a receber complemento dos 283 euros ou dos 263. Erasmus, houve muito pouco, aqui costumamos ter cerca de 80, 90 alunos. Este ano só tivemos bolseiros que estiveram fora 16, e mesmo assim arriscaram muito, não é? Porque tivemos muito poucos alunos, recebemos poucos e saíram poucos este ano, porque nós aqui em Erasmus costumávamos ter muito próximo dos 100 alunos bolseiros a ir para Erasmus. Bolseiros portadores de deficiência também temos muito pouquinhos identificados, com incapacidade de 60%, porque poderá haver alunos NES, ou seja, com necessidades educativas especiais, mas que não tenham exatamente uma incapacidade de 60%. Depois, outra situação de bolseiros deslocados e não deslocados, temos mais bolseiros deslocados do que não deslocados. Alojados, era aquilo que vos tinha dito também há bocadinho, 211 na residência, 71 em alojamento privado. Caracterização do agregado familiar, maioritariamente as candidaturas têm 3 e 4 pessoas, sendo que algumas são famílias nucleares, ou famílias monoparentais. O rendimento anual per capita, maioritariamente, os alunos têm quase sempre mais de 6.000 euros per capita, mas já há aqui uma franja grande entre os 3.000 e os 5.000. Pronto, foi essencialmente isso, e isto é o Muda Nova e que é muito parecido também com a Faculdade de Ciências e Tecnologia. Já agora nós temos aqui uma questão do Bernardo. Bernardo, não sei se quer... Boa tarde. Olá, A minha questão era se a caracterização que fez agora dos bolseiros, se essa caracterização é comparável com, por exemplo, com a caracterização dos alunos, ou seja, se a percentagem de bolseiros em certas características, como por exemplo a região, se compara, consegue ser equiparável à comparação de alunos, no geral? Não, fiz só relativamente às candidaturas. Só fiz em relação aos alunos inscritos na nova, os candidatos, não fiz por regiões. Só fiz essa comparação relativamente ao número de candidatos e à percentagem do número de bolseiros relativamente aos alunos inscritos. Depois, relativamente à bolsa média e às regiões, não fiz por alunos inscritos na faculdade, fiz só relativamente às candidaturas, Bernardo. Obrigado. Nada. Ok. Mais alguma questão? Penso que não, possivelmente foi muito esclarecedora a doutora Iva.
portanto acho que ninguém tem questões. Ok, olha, se for necessário alguma coisa, vocês façam sempre por divulgar o mais possível os apoios, porque assim, nós, quer dizer, governo, acho eu, pronto, a Direção-Geral, não tem limite no dinheiro de atribuição das bolsas de estudo. Se não há mais bolsas é porque os alunos não concorrem ou porque os alunos não são elegíveis. Nós não temos um montante que digam assim, este é o montante que vocês têm para distribuir por não sei quantos bolseiros. Não, isso não existe. Portanto, façam por divulgar, por dizer às pessoas que devem tentar. Isto não custa dinheiro, custa algum tempo, obriga a algum esforço, mas deve-se tentar, não podemos excluir esta hipótese, devemos tentar, e se o ano passado foi rejeitado por muito pouquinho, vale a pena verificar se vale a pena concorrer este ano ainda assim, está bem? Ok. Pronto. Muito obrigado, Eu doutora. espero que vocês façam também uma boa divulgação. Sim, nós iremos partilhar Se este vídeo. Se tiverem alguma dúvida, encaminhem para mim ou para o e-mail institucional, para nós também podermos dar uma resposta, está bem? Claro. Para este ano as candidaturas estão encerradas, como lhe digo, vai abrir na sexta-feira a nova candidatura, que também estamos a aguardar legislação, orientações, publicação, porque tudo isto sai posterior ao momento da candidatura. Eu, se for verificar, o ano passado nós tivemos a 15 de julho uma publicação, depois em agosto, 38 de 2020, 18 de agosto, outra publicação, o regulamento a 25 de setembro, e depois em novembro ainda outra documentação, que foi o despacho 1104-2020 de 10 de novembro, portanto muita coisa vai sair ainda para a próxima candidatura. Portanto, tudo isto que eu disse pode sofrer algumas alterações, mas de modo geral é isto, está bem? Ok. Pronto, muito obrigada, olha, foi um prazer. Obrigada a todos também por estarem aqui nesta terça-feira à tarde, principalmente à Obrigada a todos. E voltamos a encontrar noutras possibilidades. Noutro momento, claro que sim. Muito Escolham obrigada. sempre, está bem? Deus, boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigado, boa tarde. Obrigado.